maneira simples de usar uma moeda para ligar um computador seria localizar os conectores do painel frontal aqui e então fazer um curto entre os dois pinos de energia. Se você fizer isso, o computador vai ligar. Há um jeito bem mais interessante de usar uma moeda para ligar um computador. Neste vídeo, vamos tentar descobrir qual é. Nós basicamente vamos tratar nosso computador como um antigo fliperama, onde se você inserir a moeda certa, bem, o computador vai ligar. Quero dizer, se conseguirmos fazer isso, acho que vai ser muito legal. Mas para fazer isso, precisamos fazer uma fiação um pouco complicada. Então, se você quiser acompanhar, vou deixar links para todas as ferramentas e materiais usados neste vídeo na descrição aqui embaixo. Mas a joia da coroa de tudo isso é o próprio validador de moedas, que é uma peça fascinante de tecnologia que transforma os atributos físicos das moedas em sinais digitais. E de alguma forma, ele custa só $20 na Amazon. Achei que isso custaria uns $500, vamos montar juntos. Mas se quiser entender os mecanismos internos, tem uma ótima explicação em outro canal que vou deixar linkado abaixo. Ele utiliza LEDs infravermelhos e fototransistores para medir diâmetro e velocidade da moeda ao inseri-la. E também usa um par de bobinas para criar um campo magnético e medir a perturbação magnética do material da moeda enquanto ela passa por ali. E só de conhecer essas poucas propriedades, você consegue diferenciar uma moeda de 25 centavos de, por exemplo, uma de 5 centavos ou de 1 centavo, mas beleza, vamos realmente montar isso. Fora da caixa, ele vem com um conjunto de fios que se conectam nesses pinos aqui atrás, assim mesmo. E se você olhar de perto, o fio de cima é para corrente contínua 12, o segundo é para coin, depois terra e por último counter. A gente não vai usar o do contador, então vamos usar só esses 3 fios de cima, o vermelho, o branco e o preto. Como isso usa 12 volts de energia, existem algumas maneiras diferentes de alimentar, mas o que eu vou usar é uma placa adaptadora da fonte de alimentação. Isso é ótimo se você tiver uma fonte de alimentação extra, como as usadas em computadores. Então, se você pegar o cabo da placa-mãe dessa fonte de alimentação e conectar bem aqui, de repente você tem acesso a 12 volts, 5 volts e até 3,3 volts além do terra. E para acessar, tudo o que você precisa fazer é clicar nesse pequeno botão de ligar. E claro, colocar os fios onde você precisar. Então, para fazer a ligação corretamente, precisamos pegar o fio vermelho do nosso dispositivo aqui e conectá-lo no slot de 12V da nossa placa adaptadora da fonte. E o fio preto, que é o terra, conectar no terra da placa adaptadora da fonte. Então, para preparar nossos fios, só precisamos descascá-los. O que podemos fazer apenas retirando um pouco daquela borracha para expor o fio de verdade. Vamos fazer isso para o terra e o de 12 volts, já que estamos aqui. Também vou descascar um pouco do fio da moeda, que é o branco. Beleza, então na placa de conexão vamos afrouxar o mais 12 e o terra aqui. Eu costumo dar uma leve dobrada no fio. Você pode deslizar por baixo do parafuso borboleta antes de apertar. Lembre-se, o fio vermelho vai no 12 e o preto, terra, vai no terra. Certo, esse é um bom começo. Então neste ponto, quando ligarmos nossa fonte de alimentação, isso aqui também deve funcionar, se estiver tudo ligado corretamente. Agora é hora de configurar nosso seletor de moedas de verdade. Tecnicamente, é possível treinar para aceitar qualquer moeda, mas neste projeto usaremos a moeda de 25 centavos como botão de energia. Essa parte é um pouco complexa, então apenas siga meus passos. Pressione juntos os botões Add e Minus até chegar na letra A. Depois, pressione o botão de configuração para mudar para E. Com mais ou menos, escolha quantas moedas o leitor aceitará. No nosso caso, apenas uma moeda nos interessa. Quando aparecer o número 1, pressione o botão de configuração novamente. Assim definimos o conjunto de treinamento, ou seja, o número de moedas usadas para ensinar ao aparelho o que é uma moeda de 25 centavos. Vamos deixar em 15 e pressionar o botão de configuração de novo. Agora, parte importante. Quantos pulsos serão emitidos cada vez que essa moeda for inserida? Bem, nós queremos especificamente que isso seja apenas um pulso, já que se você pensar em um botão de energia, só queremos que ele ligue e desligue. Então deixe em 1 e pressione o botão de configuração novamente. Agora estamos ajustando a sensibilidade. Acho que 5 está bom para isso. Então vamos pressionar o botão de configuração novamente. E neste ponto, vou desligar e ligar o dispositivo novamente, ou seja, depois de desligá-lo e ligá-lo de novo. Agora, se pressionarmos e segurarmos o botão de configuração, chegamos à tela A1. E agora é hora de fazer o treinamento. O dispositivo está aprendendo as características da moeda enquanto ela passa pelos compartimentos, para reconhecê-la no futuro se passar novamente. Agora vou passá-la 15 vezes. Também é útil aqui colocar mais de uma moeda várias vezes. O que ele está fazendo é calcular a média de todas essas informações, aprendendo sobre elas. E 15. Pronto, agora está treinado. Então, neste ponto, se inserirmos 1 centavo, ele simplesmente vai sair na bandeja de devolução. Mas se inserirmos nossa moeda de 25 centavos, bem, ele conta como uma, e sai por este lado de trás. O que significa que treinamos com sucesso nosso seletor de moedas para emitir um sinal sempre que uma moeda de 25 centavos for inserida. Mas agora, o que fazemos com esse sinal? Como realmente fazemos ele se comunicar com o nosso computador? Bem, é aí que esse fio branco do sinal da moeda entra. Se o seguirmos, ele fica exposto e recebe o pulso sempre que uma moeda correta é inserida. Infelizmente, não podemos simplesmente conectar isso diretamente ao nosso computador, porque este é um único fio, e estes são 2 pinos de energia que precisam ser conectados para ligar o computador. Existem várias formas de fechar curto em 2 pinos a partir de uma entrada, mas a mais simples que encontrei é usando um relé.
Este é um dispositivo muito legal que recebe um sinal e então aciona uma chave mecânica aqui dentro sempre que esse sinal está presente, e transmite esse sinal por meio destes terminais aqui. É uma versão mecânica de um transistor que tentei usar neste projeto, mas não tive sucesso. Isso também envolve bastante solda, então para facilitar para você acompanhar em casa, vamos simplesmente usar um relé. Vou te mostrar como ligar esse negócio. Se olharmos para o relé aqui do lado que diz corrente contínua plus, corrente contínua minus e in, na verdade vamos alimentar ele com a mesma energia que estamos enviando para este dispositivo agora. Então vamos usar essa mesma placa de breakout. Então, primeiro vamos começar conectando o corrente contínua plus aos 12 volts e o corrente contínua minus ao terra. E para fazer isso, precisamos usar mais fio. Esse aqui é um fio básico de 28 AWG, também vou deixar um link na descrição abaixo para isso. Mas eu vou cortar apenas 1 ou 2 pedaços médios de fio e depois descascar cada ponta para expor o fio interno. Provavelmente seria útil para mim usar um código de cores para saber quais são positivos e quais são terra. Então, deixa eu tirar um desses fios vermelhos e substituir por um fio preto. Mas em casa, você pode usar qualquer fio para qualquer coisa, na verdade. Só é uma boa prática. Agora, provavelmente, você vai precisar de uma chave Phillips menor para isso. Mas se você vier aqui, pode desparafusar para soltar cada uma dessas pequenas entradas aqui. Assim mesmo. Vou aproveitar e soltar também a terminal in. Então agora podemos inserir nosso fio vermelho na abertura do corrente contínua plus e depois apertar o parafuso para fixá-lo até que ele fique preso lá dentro. Perfeito. E agora vamos pegar nosso fio preto e colocá-lo no corrente contínua minus. Repita o processo, aperte o parafuso. No final, deve ficar mais ou menos assim. Então agora, se voltarmos para nossa placa de conexão, vamos garantir que ela esteja desligada. E então podemos pegar a outra ponta do nosso fio vermelho que está conectada ao nosso relé e inseri-la no plus 12, no mesmo local onde nosso outro dispositivo está conectado. Agora há 2 fios saindo do 12 volts, podemos fazer o mesmo com o terra. Desparafusar e inserir o outro fio preto. Perfeito. Ao ligar a placa de expansão, vemos o relé e o seletor de moedas funcionando. Isso é incrível. Agora vamos desligar novamente. Agora é hora de ligar o seletor de moedas ao relé com este fio branco do sinal de moeda. Então, novamente, vamos pegar este fio branco que sai do nosso seletor de moedas e conectá-lo na porta IN do nosso relé, bem aqui embaixo. Ok, então agora seu relé deve estar mais ou menos assim, o que significa que já passamos da metade do caminho. Agora só precisamos conectar esse relé ao nosso computador. E para isso, vamos usar o outro lado do relé. Vamos usar o nó e o com. No significa normalmente aberto e NC significa normalmente fechado. Basicamente, você pode definir a orientação inicial desse interruptor aqui dentro. Como eu disse, no nosso caso, queremos normalmente aberto. Neste ponto, basicamente precisamos imitar o botão de energia do gabinete do PC. Você sabe que quando aperta o botão de energia no gabinete do PC, há um fio que vai até a placa-mãe. Há algumas formas de realizar esse próximo passo, incluindo a crimpagem, que adiciona conectores a um fio. Se isso parecer um pouco complicado para você, o que você pode fazer é cortar um cabo existente dentro do seu gabinete para conseguir esse mesmo fio. Para não danificar seus componentes, vou te ensinar a fazer do zero. Agora, se você quiser pular a etapa de crimpar, eles realmente vendem fios do ponte que já vem com esse tipo de crimpagem pronta. Você basicamente usaria esses fios entre as portas nó e com do relé e a placa-mãe. Para começar, vamos precisar de mais 2 pedaços de fio. Vou fazer esses um pouco mais longos, já que vão direto para o computador. Isso deve bastar. Pronto, 2 fios, assim mesmo. Enquanto isso aqui, vou descascar cada ponta deles de novo para expor o fio. E agora, especificamente, precisamos pegar o terminal fêmea do ponte, que se você tiver um kit como este, deve ter vários. Vou deixar um link para esse kit aí embaixo também. Já que estamos nisso, vamos pegar um conector do ponte de 2 vias. Se você monta computadores, essa peça deve ser familiar, pois normalmente é conectada do gabinete aos headers do painel frontal. É isso que estamos montando do zero. Então agora, se pegarmos um dos nossos fios descascados e deslizarmos ele no terminal do ponte, assim mesmo, nosso objetivo é dobrar essas 2 abas aqui ao redor do fio para que ele basicamente o abrace e o mantenha no lugar. E na verdade, esse fio está um pouco longo, então eu vou cortar um pouco. Esse é um passo que pode parecer meio estranho no começo, mas quanto mais você faz, mais você se acostuma. Então eu vou pegar meu alicate de crimpar aqui e basicamente só posicionar isso aqui dentro para que eu possa apertar esses dentes juntos. E se feito corretamente, bem, agora esse conector do ponte está segurando firmemente esse fio. Se você chegou até aqui, ótimo trabalho! Então agora vamos deixar esse fio de lado e pegar o outro fio e repetir o mesmo processo em uma das pontas do fio exposto. Então vamos deslizar na carcaça do POM, colocar no alicate de crimpar e crimpar. Pronto, assim mesmo. Se trouxermos o outro fio, esses 2 conectores do ponte fêmea precisam ser inseridos na carcaça do ponte. O truque é que na carcaça do POM há um lado plano e outro com ranhuras e setas. Nos conectores fêmea também existe um lado mais liso. E do outro lado há mais detalhes. Você deve alinhar os lados detalhados. Ao inserir assim, as travas vão se encaixar, essa conexão é bem firme. Incrível, o que significa que agora, na outra ponta desses fios, podemos conectá-los de volta ao nosso relé. E nesse ponto, desde que estejamos usando os terminais no e com, não importa qual fio vai em qual.
Então, vou colocar esse fio aleatoriamente no terminal COM e apertar. Depois vou colocar o outro fio exposto no terminal NO, que também podemos apertar. Incrível! Beleza, agora literalmente só falta um passo, que é encaixar essa carcaça do ponte por cima desses pinos de energia expostos na nossa placa-mãe, que nesse caso são esses dois bem aqui. Agora, hipoteticamente, tudo está ligado corretamente. Então, se a gente ligar nossa placa de distribuição para que nosso relé e nosso seletor de moedas recebam energia e garantir que a fonte de alimentação do nosso computador também esteja ligada. Bem, quando a gente insere a nossa moeda de 25 centavos, você pode ver que nada acontece imediatamente. Isso porque ainda tem mais uma configuração no relé que precisamos mudar. Então vou desligar tudo rapidinho de novo. Precisamos mudar esse jumper de high para low. Então, para fazer isso, você pode simplesmente puxar essa pecinha e deslizar um pino para a direita, assim, para que fique mais perto do L do que do H. Agora, se a gente ligar tudo de novo, pegar nossa moeda de 25 centavos e inserir no slot. Bem, novamente nada acontece, pois precisamos alterar outra configuração no seletor. Abaixo, veja Fast, Medium e Slow. Normalmente, há uma chave interna ajustada para Medium. Precisamos puxá-la para baixo até Slow. E se a gente fizer isso e tentar tudo mais uma vez, vamos pegar nossa moeda de 25 centavos e inserir. Bem, nosso computador realmente ganha vida, o que é mágico. E para provar que não funciona com qualquer moeda, vou desligar nosso computador. Aqui está uma moeda de 2 centavos de euro. Se colocarmos, ela só é devolvida. Colocamos uma de 5 centavos, mesma coisa. E uma moeda de 1 centavo dos Estados Unidos também só é devolvida. Mas de novo, se colocarmos nossa moeda de 25 centavos, o computador ganha vida. Que legal, né? Sinceramente, uma das maneiras mais legais que já vi um PC ligar. É realmente fascinante. Eu diria que a principal desvantagem disso é que você meio que precisa de uma segunda fonte de alimentação para poder alimentar esses outros dispositivos. Você poderia criar um suporte mais bonito para esse negócio do slot de moeda, mas aqui está um protótipo que funciona, o que é fascinante. Dilce veio dar um oi e quis ver o seletor de moedas. Oi, camarada. Como disse, há várias formas de fazer isso, mas tudo funcionar junto me fascina. Se seguir este tutorial e tentar, me conte como foi. Os links para tudo o que usei neste vídeo estão na descrição aqui embaixo. E bom, com isso, eu fui o Meat Twister, seu entusiasta de tecnologia. Muito obrigado por assistir, te vejo no próximo vídeo, valeu!